Bom dia, servidores! Todos bem-vindos a mais uma formação aqui no canal Desenvolvimento Profissional 1, né? O canal que a gente traz aí algumas informações e formações para vocês, né? De todos os quadros aqui da Secretaria, então sejam todos bem-vindos nessa manhã de terça-feira. Para quem não me conhece ainda, eu sou Ana Paula, trabalho aqui na EFAP com o AVA, né? O Ambiente Virtual de Aprendizagem, e do ano passado para cá eu estou fazendo essas formações. Estou à frente, né, dessas formações de ferramentas tecnológicas, né? Seja com parceiros, seja com os meus pares da rede. Então, a gente traz aí as pessoas que tenham boas práticas, que tenham conhecimento, que agreguem aí para a gente trazer a informação e formação para todos, tá bom? Então, vamos lá? Hoje, a gente vai fazer a formação sobre recursos inclusivos das ferramentas de aprendizagem da Microsoft, tá? Então, como o nome já diz, né, esse aqui é uma parceria que a gente tem com a Microsoft. Então, a Microsoft está cedendo essas formações para nós, junto a um parceiro deles, a Big Brain, que hoje aqui está representado pela Arlene, que vai fazer a nossa formação. Então, espero que vocês aproveitem. Se vocês acharem que é muita informação, muito rápido, enfim, essa formação, assim como todas as demais que a gente faz, ficam gravadas e ficam disponíveis lá no repositório do CMSP e também na nossa playlist do YouTube. Então, se vocês entrarem no YouTube, lá canal Centro de Mídias, canal Desenvolvimento Profissional, vocês vão ter lá uma playlist de ferramentas tecnológicas. Todas as nossas formações possíveis e imagináveis que a gente já fez, vai estar lá disponível para vocês. Então, eu quero ver Canva, tem lá. Eu quero ver Genially, tem lá. Eu quero ver a formação que vocês fizeram com o Rodrigo Maia da CNN, tem lá. Com o professor Paim, tem lá. Formações Google, tem lá. Microsoft. Então, todas as formações que a gente fez estão lá disponíveis para vocês, é só assistir. E tendo dúvidas, ou qualquer sugestão, ou qualquer solicitação, eu estou à disposição de vocês, aí fiquem à vontade para me procurar nas redes sociais, mandar e-mail, que eu, a Thelma e a Carol, que nós somos essa equipe aqui do canal e também dessas formações de ferramentas, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Inclusive, a gente também está no chat aqui hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu quero que a Arlene volte e mostre novamente como que usa tal recurso. Então, a gente pede para a Arlene, ela volta e a gente refaz. Então, podem colocar a dúvida que vocês tiverem no chat que a gente vai atender vocês, tá bom? Fechado? Então, Arlene, bom dia para você. Seja bem-vinda a mais uma formação aqui na Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Acho que ela congelou. Bom dia, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Deu uma travadinha aqui para mim, mas muito obrigada pelo convite mais uma vez. Estou muito satisfeita de estar aqui com vocês de novo e espero que seja uma formação muito legal para vocês, que seja produtivo. E como a Ana falou, não se preocupem em saírem daqui hoje expert em todos os recursos de acessibilidade. A ideia é que eu apresente para vocês, vocês entendam as possibilidades, as nossas ferramentas mesmo, e que vão aprendendo aos poucos a aplicá-la no dia a dia de vocês. Vocês podem reassistir a formação no tempo de vocês, então fiquem tranquilos que a ideia mesmo é colocar novas possibilidades diante de nós hoje, certo? Bom, vamos começar, gente? Eu separei aqui alguns conteúdos para vocês, eu vou compartilhar minha tela e a gente vai construir juntos aqui um texto, até para mostrar para vocês os recursos também, né? A respeito do texto, de leitura, previsão de palavras, enfim. Então, eu separei alguns conteúdos para a gente discutir. Ana, inclusive, sinta-se à vontade também para construir junto comigo esse texto. E a gente vai juntos aqui, explorando mesmo os recursos de acessibilidade. Nós vamos ver de duas plataformas diferentes, né? Nós vamos ver do Windows 10, né? Eu vou mostrar para vocês aqui sobre o Windows 10 e as ferramentas de acessibilidade do Office 365, né, que é um serviço também da Microsoft, ok? Então, a gente vai tentar falar sobre todos eles. Eu vou abrir aqui o Word, a gente vai criar um texto juntos, categorizar as necessidades dos alunos e, assim, construir e mostrar para vocês passo a passo. Inclusive, eu já deixo o convite, quem tiver com o Windows 10, né, num computador que tenha o Windows 10 e queira fazer junto comigo, seria muito legal
vocês já irem acompanhando, ok? Mas quem preferir só assistir, não tem problema nenhum, tá? Não tem grilo, a gente vai dessa forma. Deixa eu abrir aqui o Word e compartilhar com vocês a minha tela. Pronto, pessoal, deixa eu tirar meu rostinho daqui. O Arlene, enquanto você está entrando aí, eu só vou dar uma notícia assim para o pessoal. Hoje, especificamente, a gente vai falar de inclusão nas ferramentas Microsoft, ou utilizando as ferramentas Microsoft. E a pedido de vocês sempre solicitam aí essa questão da inclusão que a gente tanto precisa, né? Então, a gente solicitou aqui um dos nossos intérpretes de Libras, a gente chamou ele aqui, ele vai vir fazer uma formação com a gente de inclusão e ferramentas de modo geral, tá? Então, acompanhe a nossa programação que a gente vai trazer aí mais informações e formações para vocês sobre inclusão, tá? Ferramentas com a inclusão. Poxa, que show! Essa aí eu vou assistir também, Ana. Vou fazer questão. Pois é, e a gente tem aqui o pessoal de Libras, né, que sempre nos auxiliam, então a gente convidou e eles ficaram super felizes. Então a gente vai trazer eles aqui para auxiliar aqui a gente. Poxa, perfeito. Eu vou assistir. Eu tenho assistido também, acompanhado todos os vídeos, então essa aí eu vou fazer questão de verdade. É um assunto extremamente importante que a gente tem que estar cada vez mais antenado mesmo. Então, pessoal, vamos construir aqui juntos um pouquinho de contextualização para a nossa formação de hoje. Vejam bem, a gente tem muitas possibilidades de ferramentas, né, que possibilitam a acessibilidade para nossos usuários, alunos, professores, enfim. Então, hoje a minha ideia central, certo? É que a gente conheça essas possibilidades. Então, conhecer as possibilidades, certo? Do Windows 10 e do Office 365 para personalizar a aprendizagem, né, dos alunos. Vocês vão ver que muitos do recurso, eles podem ser usados também quando o contexto não é de acessibilidade. Então, ela é realmente uma ferramenta muito vasta. Então, vamos lá. A gente sabe que a educação é a principal alicerce da nossa vida, né, da nossa vida social. Ela transmite, amplia a cultura, constrói saberes, amplia as margens de liberdade, enfim. A gente está aqui falando do principal recurso que nós temos como seres humanos, né? Então, o ideal é que esse recurso tão rico que é a educação, ela seja inclusiva, certo? Então, vamos colocar aqui. O ideal é que a educação seja inclusiva. E o que a gente quer dizer como inclusão, né? A gente entende como inclusão a garantia de todos do acesso contínuo ao espaço comum da vida em sociedade, certo? Então, a ideia é que a gente consiga entender e aceitar as diferenças individuais de cada um e ter um esforço coletivo para equiparar as oportunidades de desenvolvimento. Então, isso só acontece, pessoal, quando a gente faz um planejamento de forma geral. Não adianta a gente fazer uma interferência pontual, correto? A gente tem que fazer isso no nosso dia a dia, no nosso planejamento, na nossa rotina escolar, ok? Então, a gente vai ter que tentar aqui mesclar todas essas diferenças dos nossos alunos e dos nossos colegas para que todos estejam, de fato, inclusos ali, certo? Então, certamente, cada aluno que a gente conhece, né, que a gente vai ter contato, vai requerer diferentes estratégias pedagógicas. Isso é fato. Ninguém aprende igualzinho. Claro, um ou outro vai ter uma estratégia muito similar. Porém, a gente sabe que cada ser humano é único, então a gente precisa entender que cada um vai ter uma estratégia específica ali de aprendizagem, certo? E isso aqui tem que lhe permitir, né, a nossa aprendizagem tem que permitir a eles que eles tenham acesso à cultura, para que eles entendam, né, como se relacionar socialmente, enfim, a gente precisa entender que essas estratégias não podem ser, como eu disse, pontuais. A gente precisa fazer com que isso seja um plano de vida aqui, um plano de educação, tá? Então, a gente vai colocar aqui alguns desafios, e eu vou categorizar, eu coloquei 6 categorias aqui, mais ou menos, dessas necessidades especiais que os alunos possam vir a ter, né? Então, nossos colegas também, beleza?
Então vamos colocar aqui um textinho só para completar o nosso documento, certo? Porque eu quero fazer com vocês aqui algumas interferências nesse texto, mostrar leitores, ditados, enfim. Então vou colocar aqui, ó. Existem muitos desafios, certo? Que os alunos enfrentam ao acessar conteúdos de aprendizagem remota. Eu imagino que vocês devam ter notado o quanto foi difícil essa transição para nós, né? Para nós, professores, já foi difícil. Imagine para os alunos, que a gente geralmente leciona 1 a 2 disciplinas. Eles têm várias disciplinas para dar conta e ainda tudo via remoto. Agora a gente está retornando, né? Mas ainda tem muito conteúdo que está de via remota. Então, eles precisaram se adaptar muito rápido, pessoal. A gente tem que se colocar no lugar deles também. E é muito difícil mesmo essa transição. Principalmente mantê-los motivados, né? Vocês sabem bem. E quando esse material ele não está preparado para o aluno, né? Então, quando ele não está ali conseguindo incluir as necessidades do aluno, aí que fica mais difícil, porque ele vai se sentir desmotivado, não vai entender ali o contexto, ele vai ter muito mais dificuldade. Então, a ideia é a gente, pelo menos, diminuir essa dificuldade dele em acessar o conteúdo remoto, certo? Então, essa dificuldade, ela pode ser desde ler ou escrever pela tela, né, pelo computador, ou até acessar o computador e se manter concentrado. Vamos combinar que dentro de um computador com internet, a gente tem 1001 possibilidades, então às vezes é difícil mesmo se manter concentrado, certo? Então, vamos aqui colocar 6 categorias, né? Eu que criei aqui essas 6 categorias, eu que sugeri, na verdade, mas é só para a gente ter uma noção aqui do que a gente pode trabalhar. Então, vamos colocar aqui, ó, 6 categorias diferentes e eu vou pedir para vocês colocarem no chat, a cada vez que eu mostrar um recurso, quais dessas a gente pode estar auxiliando, ok? Então, são 6 categorias que eu separei aqui para a gente, ó, vou colocar em pontinhos aqui. A aprendizagem. Então, nessa aqui a gente reconhece a dislexia, a disgrafia, a descalculia, entre outros, certo? Visão. Então, aqui a gente tem baixa visão, cegueira ou daltonismo, que apesar de não parecer, pode realmente dificultar muito a aprendizagem. Não sei você, Ana, mas nas minhas aulas de química, eu adoro colocar aquelas imagens com as bolinhas representando os átomos, e muitas delas vinham vermelho e azul. E aí, nossa, meus alunos, muitos ficavam, eles nem me falavam, né? Porque para eles estava tudo da mesma cor. Então, isso prejudicava muito no final das contas e eu sequer notava, né? Porque não é uma dificuldade para mim. Eu também tenho esse problema também, quer dizer, tinha, né? Porque agora eu não leciono mais química para alunos, né? Mas eu também tinha esse problema. E eu vim a perceber isso uma vez quando eu fiz o Melhor Gestão, Melhor Ensino, que é um programa aqui da secretaria. Quando eu vim trabalhar na EFAP, a gente fez um evento lá em Águas de Lindóia, acho que tinha 1000 pessoas. E a gente resolveu fazer uma dinâmica que tinha que levantar uma plaquinha, uma verde e uma vermelha. E aí uma das pessoas que estavam me auxiliando, que era um PCNP, o Sidney, que acho que hoje ele nem é mais PCNP, ele é vice-diretor da Leste 1. Aliás, se ele estiver assistindo, um beijo, Sidney. Ele pegou e ele era daltônico. Aí eu falava, levanta a plaquinha. Aí ele ficava assim pra mim. Aí que ele me contou, ele falou, Ana Paula, não dá pra fazer essa dinâmica, né? Por conta disso. Aí que eu comecei a pensar nisso. Então aí a gente revisita e repensa, né, nas nossas atitudes, porque para nós é tão comum, né, para quem não tem o problema e, né, chega a ser uma coisa assim que você fala assim, é totalmente limitante para eles, né? Dá uma dificuldade mesmo. Não, total. Eu também só percebi isso depois de muito tempo, exatamente como você, numa situação muito parecida, não com o público de 1000 pessoas, mas também com a sala de aula. Fui fazer uma dinâmica também com eles, coloquei uma imagem no quadro e teve alguns alunos, né, que me falaram, olha, não tem como eu fazer, eu não estou enxergando absolutamente nada de diferença. Então, realmente, muita coisa a gente vai aprendendo com a prática mesmo, é super normal. Então, aqui eu também separei a categoria de mobilidade, certo? Então, a gente tem aqui amputação, distrofia muscular, paralisia cerebral, entre outras, certo?
neurodiversidade, a gente tem aqui autismo, TDAH, por exemplo, e saúde mental. Você falou da internet, entre essas aqui a gente tem ansiedade, depressão ou toque. Então eu coloquei 6 características aqui, né, 6 categorias que a gente vai poder ajudar de alguma forma, né, ou pelo menos tentar trazer um conteúdo mais acessível para essas 6 necessidades ali gerais de aprendizagem, certo? Então vamos contextualizar, vamos pensar sobre esse conteúdo a partir do Centro de Facilidade de Acesso, em primeiro lugar. Daqui a pouquinho eu vou usar esse textinho aqui de novo, mas por hora eu vou deixar ele quietinho aqui, certo? Então, no Windows 10, pessoal, a gente tem um Centro de Facilidade de Acesso. Ele é um centro que tem vários recursos para que a gente, de fato, consiga melhorar esse acesso, né, aos nossos conteúdos dos alunos. Então, vamos lá. Para a gente acessar esse centro, é bem simples. A gente vai clicar aqui no menu Iniciar, né? No símbolo da Microsoft aqui. Clica nele e a gente vai clicar aqui nesses Configurações. Estão vendo? Fica logo na lateral. Então, clica no menu Iniciar e clica aqui, ó, no botão logo em cima do Ligar e Desligar, tem Configurações. Vamos clicar nele. Pronto. E aqui nós temos o Centro de Facilidade de Acesso. Ele está aqui na lateral direita. Prontinho, a gente já está no Centro de Facilidade de Acesso. E aqui eu quero mostrar para vocês algumas questões e lembre, tudo que eu mostrar aqui, eu vou perguntar para vocês, o que vocês estão, quais são dessas áreas que a gente separou, que a gente consegue ajudar ou aprimorar o acesso ao conteúdo com essas modificações, certo? A primeira é essa daqui, ó, tela. Vejam que a gente já tem aqui uma dica, né, de visão que a gente vai poder melhorar. Uma questão aqui é a gente poder aumentar o texto, certo? Como eu falei, para nós pode parecer uma bobagem, pode parecer que não faz diferença. Mas para quem tem baixa visão, por exemplo, o texto numa tela fica muito pequeno. Então, a gente pode aumentar aqui o tamanho do texto da nossa tela, ó. Esse é o texto de exemplo para vocês verem a diferença, ó. Olha o tamanho dessa imagem e o tamanho dessa daqui. Dá uma diferença grande, né? Se eu clicar em aplicar, ele vai mudar da minha tela inteira. Eu não vou fazer isso para não arriscar aqui, travar o meu compartilhamento de tela, certo? A gente pode tornar tudo maior. Então, a gente pode aumentar o tamanho dos apps, enfim, de tudo da tela principal, certo? Então, o meu está no 100%, mas a gente pode aumentar ainda para 125%, ok? Podemos tornar tudo mais claro, né? Que é o brilho da tela. Nesse caso, eu estou usando em 100%. Lembrando que isso aqui, nem sempre o ideal está em 100%, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que têm dificuldade em enxergar quando a luz incide no olho. Então, às vezes, é justamente o oposto. É melhor colocar menos brilho para não prejudicar, né, a leitura da pessoa que tem essa dificuldade, ok? E aqui nós ainda temos algumas possibilidades de simplificar e personalizar o Windows. Então, ele está mostrando no meu, né? Ele está mostrando as animações, mostrando a transparência e ocultando a barra de rolagem, né? Essa barrinha que fica na lateral aqui, ó. Tá vendo? Ela fica bem discreta, né? Aqui ela é normal e quando eu tiro o mouse ela fica bem pequenininha. Olha lá. Eu estou com tudo ativado, mas a gente pode retirar tudo isso, certo? Bom, então, acho que aqui já está bem claro, né? Qual dessas 6 categorias aqui a gente pode melhorar nessa questão, pessoal? Na minha opinião, primeiro, né? A visão é o mais comum da gente pensar quando a gente pensa em recursos visuais, né? Em tela. Mas também a gente pode ajudar aí o pessoal com neurodiversidade. Então, a gente pode diminuir os estímulos da tela para que não desconcentre o aluno ali, ok? Bom, depois de tela, a gente tem aqui ponteiros do mouse, pessoal. Isso aqui é muito importante, eu também só aprendi depois que eu comecei a dar aula de forma remota. Eu tratava, né, colocava o meu mouse sempre no pontinho 1. Olha a diferença como é que fica. Meu aluno, quando estava dando aula, ele mal enxergava aonde eu estava apontando ali o conteúdo, certo? Além de que a cor branca dificultava muito, porque a maioria das vezes a tela de fundo da gente também é branca.
Então, fica muito difícil de visualizar, certo? Então, geralmente, eu aumento aqui pelo menos para o número 5 ou 4, para não ficar muito exageradão. Posso colocar aqui no 4 para ficar mais simples de ver. Fala a verdade se não dá uma diferença grande quando vocês visualizam agora. Agora vocês têm noção exatamente onde eu estou apontando aqui na tela, né? Ainda podemos trocar as cores dos ponteiros. Eu coloquei azul porque era mais escura que tinha aqui dentre as pré-selecionadas. Mas a gente pode escolher uma cor personalizada. É só clicar nesse maisinho aqui e ele vai dar para a gente essas possibilidades. Ó. Colocar aqui preto, por exemplo. Clicar em concluído. Olha lá, agora está em preto. Eu não sou muito fã de colocar preto especificamente, porque muitas vezes em química eu uso um aplicativo de laboratório que o fundo é preto. Aí me complica, né? Então eu prefiro deixar no azul mesmo. Deixa eu colocar ele aqui. Opa. Pronto, voltei para o meu azul. Bom, aqui temos algumas questões também de comentário, né? Então, mostrar comentários visuais ao redor dos pontos de toca ao tocar na tela. Então, no meu caso, a minha tela não é touchscreen, mas eu sempre deixo esses comentáriozinhos só aparecendo. Estão vendo que fica ali na tela? Ó, dourado, rosa. Então, eu sempre deixo eles ali disponíveis para mim, certo? Mais uma vez, pessoal, pensem comigo. Esses recursos ajudam qual dessas 6 áreas que a gente separou? Coloque aí no chat, por favor. E aqui eu tenho uma dica extra para vocês, professores, tá? Aqui nem tem tanto a ver somente com acessibilidade. Clicando aqui ó, em outras configurações de mouse, estão vendo lá em cima? A gente pode também alterar a velocidade do cursor. Para aqueles professores que dão muita aula online, pessoal, vocês devem reparar que na hora da gente escrever, sai um pouquinho diferente a nossa letra, não é? Às vezes é difícil e tal a gente escrever de uma forma bonita e legível quando estamos usando o mouse, tá? Então, quanto maior estiver essa sensibilidade, né, que é o que a gente chama de velocidade do mouse, vai ficar mais difícil. Então, quando vocês forem escrever, eu recomendo que vocês diminuam a velocidade do mouse para ficar mais simples de fazer desenhos mais delicados. Já aconteceu isso com você, Ana? De você tentar desenhar alguma coisa e sair totalmente errado? A gente de química que tem que desenhar o benzeno e tal, nossa, se a gente não ajeitar aqui, eu não consigo desenhar nada. Eu com o mouse eu não tento nada, eu só vou nas formas regulares lá que tem ou no PowerPoint ou no Word, porque eu desenhar nem na lousa saía péssimo. Nossa, nem me falha, eu também não sou uma grande desenhista não, mas essa dica da velocidade do mouse ajuda muito, tá? Claro que tem gente que tem aquelas canetinhas, né? Mesa digitalizadora, facilita muito. Mas, de qualquer maneira, a dica do mouse ela é muito importante. Bom, aqui também nós temos o cursor de texto. Esse aqui ajuda muito quando nós estamos corrigindo um texto com os alunos, né? Ou digitando. Lembrem aqui do nosso, por exemplo. Eu estou colocando aqui, certo? E às vezes fica ruim de vocês visualizarem aonde eu estou modificando. Se esse texto fosse maior, principalmente, né? Quando eu fizesse modificações, talvez vocês não enxergassem. Então, é legal que a gente possa indicar, né? Ativar o indicador de cursor de texto. Que é deixar ele coloridinho assim, estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo ativar aqui para mostrar para vocês. Ali, ó. Então, vejam que dá para visualizar melhor aonde eu estou modificando o texto. Dessa forma, a gente pode fazer contribuições, né, mais efetivas. Então, imagine que esse texto fosse bem grande, tá? Se eu começasse a modificar qualquer lugar, com esse cursor rosa, com certeza vocês iam enxergar onde eu estava mexendo. Concorda? Então, é uma ajuda aí também visual para a nossa tela. Vou até deixar ativado. Esse, como os outros, a gente também pode alterar a cor, tá? Eu vou deixar o rosinha mesmo. Vocês podem aumentar o tamanho ou diminuir ele também. Ele mostra aqui como é que fica, certo? Bom, a gente pode também alterar a espessura desse cursor de texto. Veja que ele é bem fininho, mas a gente pode aumentar um pouco mais, ó, deixar ele mais grosso, certo? Para, mais uma vez, melhorar a visualização. Bom,
aqui nós temos também, pessoal, a lupa, certo? Esse recurso é muito útil, eu já usei bastante em minhas formações, principalmente quando os meus alunos estão pelo celular, né? Vocês devem saber bem que quando a gente está visualizando o conteúdo por uma tela pequena, é muito difícil, às vezes, a gente ler o texto, né? Então, a lupa me ajuda nesse sentido, para eu dar enfoque ali exatamente no que eu quero. Então, vou ativar aqui para vocês visualizarem. Certo? Aqui tá, ó, estão vendo? Então, se eu quiser colocar, não sei se dá para ver, mas tem uma marcação ao redor do meu mouse, né? Então, se eu quiser dar um enfoque aqui, ó, nessa parte, eu posso clicar aqui, ó, tá vendo? Mais, deu 200% de zoom. Estão vendo? Ó, use a lupa para ampliar partes da tela, a lupa funciona em tela inteira, se a gente quiser, né? Ó, 300%. Fica ainda mais próximo, certo? Então, aqui é quando eu quero mostrar um detalhe mais específico da tela, quando está muito pequenininho. Eu prefiro colocar a lupa assim, no meu mouse, mas a gente pode colocar a lupa em todo o computador, certo? É só colocar aqui, ó, aumentar tudo em meu computador, ele fica tudo maiorzão, tudo mesmo, ok? Arlene, e se a gente precisar... Oi, pode essa falar? daí pode ser uma estratégia quando a gente também está lendo um texto em grupo ali, por exemplo, o professor está propondo ali uma leitura com os alunos, então você quer mostrar o trecho do texto, né, que você está ali compartilhando a tela, então o trecho do texto, então isso daí poderia ser também uma estratégia aí de leitura, né, de compartilhamento para mostrar onde você está lendo, né, que fica ampliado e eles conseguem ir acompanhando também, né. Com certeza, é verdade. Podemos sim usar. E eu prefiro até, né? Porque, como você falou, a gente vai acompanhando com o mouse mesmo. Então, vai estar exatamente aonde a gente está no texto e ainda facilita a leitura. Perfeito, uma ótima dica aí. A gente usar a lupa para acompanhar o texto. Além disso, a gente pode clicar aqui, ó, que a gente chama de ler daqui. Então, ele vai começar a ler o conteúdo onde o meu mouse passa, certo? Então, clicando aqui, eu acho que eu não coloquei a parte do texto para vocês, ó. Eu acho que eu não coloquei o áudio do meu computador. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, olha. Vamos desativar a lupa aqui e vou ativar de novo. Pronto, ó. Se eu clico aqui nesse ícone, ele vai começar a ler, certo? Tudo que eu clicar com o mouse. Então, vou clicar aqui, ó. Cliquei e vou clicar onde eu quero que ele leia, ó. A lupa para ampliar partes da tela. A lupa funciona em tela inteira. Perceberam? Então, ele vai facilitar, né? Ele está lendo a tela para mim. Então, não é só uma questão visual, né? De aumentar o texto. Se alguém tiver muita dificuldade de visualizar, ele pode usar o cursor maior e ir clicando nas partes da tela que ele quer que o computador faça a leitura, né, para ele. Então, é um recurso muito útil mesmo para a gente até ensinar para outras pessoas que queiram usar o computador com mais liberdade, né, sem precisar de auxílio, por exemplo. É válido lembrar, pessoal, que todos esses recursos que eu estou mostrando para vocês, eles têm um atalho, tá, no teclado para facilitar o acesso. Então, a lupa, por exemplo, a gente pode fazer apertando o botão Windows, né, do teclado e o sinal de mais, né? Eles dois ativam a lupa juntos, ok? Bom, aqui a gente também pode configurar a lupa para vir sempre como computador, por exemplo, ó. Após a gente iniciar o computador, ele já entra com a lupa acessível, né? Com a lupa ativada, tá? Arlene, então, vocês podem colocar. Oi. A gente tem uma pergunta já aqui. Ó, que maravilha, manda aí. O professor Luiz Felipe coloca aqui. Quando eu clico para ativar a lupa, aumenta tudo e não só onde está o mouse como o seu. O que eu fiz de errado? Não fez nada de errado, Luiz. O legal é isso mesmo, a gente pode trocar. Você vai fazer o seguinte, você vai descer um pouco a tela, você está aqui nessa região, né? Então, desativa a lupa por enquanto. E aí, você vai descer a tela, ó. Descendo a tela. E é aqui que a gente altera, ó.
escolha um modo de exibição, tá vendo? A gente vai clicar aqui, o seu tá em tela inteira. Eu coloquei lente, que é exatamente onde está meu mouse. Tá? Então, é só trocar isso e ele vai entender que você não quer que aumente a tela toda. Ok? Então, desce a tela e escolha o modo de exibição lente. E aqui a gente ainda pode alterar o tamanho da lente. Eu coloquei aquele retângulo, né? Mas a gente pode colocar maior, se a gente quiser deixar uma área maior ao redor do mouse. Tá bom? Aí nessa caixinha de seleção tem encaixado. O que que seria? É encaixado que tá aí? O que que seria? Encaixado é a gente colocar exatamente aonde a gente quer, sabe? Ele vai pedir para seguir um local. Então, ou o ponteiro do mouse, que é o caso que eu estou fazendo, ou o foco do teclado, cursor de texto. Então, você pode colocar, bom, eu estou, por exemplo, lendo um texto, como você sugeriu. Então, eu quero que ele siga o cursor de texto, certo? Aí ele vai seguindo e dando o zoom exatamente onde a gente está lendo. Certo? Ele é mais eficiente do que o que eu uso, né? O meu, no lente, né? Ele só tá no mouse. Certo? Bom, então, espero que vocês utilizem aí a lupa. Facilita bastante em algumas questões aí. Agora vamos falar justamente de filtros de cor, que era o que a gente estava comentando logo no início do nosso encontro, né? Muitas vezes a gente não se toca mesmo, né? Porque não é algo que a gente está acostumado, mas pessoas têm dificuldades de visualização de cores, né? Então, a gente pode aqui ativar filtros de cores para facilitar a visualização de fotos, de imagens, textos até que estão com a fonte com outra cor, a gente pode ativar. Então, clica aqui, ó, ativar filtro de cores, clica exatamente aqui e pronto, ó. A gente pode ainda permitir que um atalho ative ou desative o filtro. Lembrem que eu falei para vocês, né? Sempre tem um atalho para facilitar quem tem dificuldade, por exemplo, de mobilidade com o mouse. Então, o atalho desse filtro de cor é a tecla Windows, o botão Ctrl, que fica do lado da tecla Windows, e a letra C. Então, todos juntos eles ativam ou desativam o nosso filtro, ok? Então, olha só, vamos testar alguns filtros aqui, ó. Selecione um filtro de cor para ver os elementos na tela. Eles são bem facinhos da gente visualizar, ó. Vou clicar aqui em invertido. Acho que esse dá para ver tranquilamente, né? Bem fácil. Inclusive, eu e o intérprete estamos aqui como se estivéssemos negativos na imagem. Escala de cinza. Então, fica tudo, né, em escalas de cinza aqui. Escala de cinza invertido. Então, fica mais intenso as cores, né? Nós temos aqui ainda filtros de daltonismo, para que as cores fiquem mais tranquilas de visualizar, certo? Deixa eu desativar aqui para vocês, ó. Nele, ele colocou aqui uma roda de cores para a gente testar esses filtros de daltonismo. Então, vamos fazer isso, ó. Vou ativar aqui novamente. E vou colocar nesse primeiro filtro, ó. Aqui está a nossa roda de cores, né? Olha só, quando a gente tem o filtro vermelho-verde, né? Então, a gente já muda aqui a visualização. E azul-amarelo, nós também modificamos a visualização da rodinha de cores. Então, dá para facilitar para a gente testar, né? O que fica mais confortável para o nosso aluno, para o nosso colega que tem essa dificuldade de visualização de cores, certo? Vou fechar aqui o filtro de cores. Então, acho que esse aqui é o mais simplesinho da gente ativar e desativar. Beleza? Bom, aqui nós temos também o alto contraste. Esse aqui eu não vou ativar, porque ele vai mexer um pouco com a velocidade gráfica do meu computador. Então, como o meu computador ele é Jurássico, tadinho, de 2012, eu não vou fazer isso. Mas a gente pode deixar tudo em alto contraste, tá? Para que o texto e os aplicativos fiquem mais fáceis de se visualizarem, né? Que eles saltem mais aos olhos quando a gente ativar, ok? Mas é bem simples, é só clicar aqui e escolher um tema. Ele vai ter preto em alto contraste e outras cores também. Amarelo e tal. Aqui nós temos, pessoal, um dos recursos que eu mais gosto, que é o narrador. Claro que eu não uso muito, mas o narrador é um leitor de tela. E ele é muito bom, ele é eficiente
E o que eu acho mais massa é que ele já vem integrado no Windows 10. Qualquer um pode usar, certo? Desde que tenha o Windows 10, obviamente. Ele pode ser controlado pelo teclado, pelo mouse ou até por telas touchscreen, tá? Então, vamos ver antes, né, de ativar aqui, vamos ver algumas opções de inicialização, certo? Primeiro, eu já deixo aqui permitido, né, que a tecla de atalho inicie ele. Então, eu sempre gosto dos atalhos no teclado, para a gente não ter que fazer todo esse caminho, né, de botão iniciar, depois configurações, para chegar até aqui. Então, qual é o caminho para a gente iniciar o narrador? É o botão Windows, o botão Ctrl e a tecla Enter. Esses três juntos ativam o narrador, certo? Eu deixo aqui ativado. Aí vejam, iniciar o narrador após entrar para mim, ou iniciar o narrador antes de entrar para todos. Aqui são as configurações de usuários do meu computador. Então, quando eu inicio, se eu quiser que o narrador inicie junto com o computador, eu marco aqui. E se eu quiser que todos os usuários do meu computador tenham também acesso ao narrador, eu marco de baixo, certo? Mostrar início do narrador quando ele for iniciado. Eu gosto de deixar para mostrar as limitações e tal, e o que ele sugere de utilização. E minimizar início quando ele estiver no sistema, né? Então, ele vai diminuir a telinha para que ele possa ler o sistema inteiro, certo? Se a gente não deixar aqui, ele vai ficar como ícone aqui embaixo, ó. Eu prefiro que ele fique como janela, como essa daqui, certo? Aqui nós temos uma voz, né, que é a Maria, da Microsoft, mas a gente pode trocar para o Daniel e tal. Em português só tem esses dois, mas em inglês tem aqui a Zira, né, nos Estados Unidos. Eu não sou tão fluente em inglês, então vou deixar em português mesmo. A gente pode alterar a velocidade da voz, a densidade e o volume, certo? E eu deixo aqui já ativado essa opção, baixar o volume de outros apps quando o narrador estiver falando. Isso é importante, né? Uma pessoa que precisa do narrador, se ela estiver ouvindo uma música e tal, isso pode interferir na funcionalidade do narrador. Então, ele dá a possibilidade da gente abaixar automaticamente outros ruídos que estejam no PC, certo? Bom, aqui nós temos mais algumas configurações legais, ó. A gente pode tirar alguns detalhes, tá? Que ele fornece sobre o texto e sobre a tela. Então, aqui no meu tá 3, mas ele pode colocar aqui somente texto, alguns detalhes de controle, ou tudo, né? No meu caso tá tudo. Alguns detalhes de texto e todos os detalhes de texto. Por quê? Tem gente que tem dificuldade de leitura, né? Porque realmente a palavra fica muito pequena. Mas os ícones conseguem enxergar bem, por exemplo. Então, não precisa estar com todos os detalhes. Bom, ele pergunta aqui se a gente quer alterar com o texto quando ele é maiúsculo, né? Ele pode aumentar o tom ou dizer cap, para dizer que está tudo em maiúsculo mesmo, né? Eu deixo sem anunciar. E aí nós temos outras questões aqui, ó. Fazer a voz enfatizar texto formatado, ouvir fonética, conforme a gente lê por caractere. Mas no meu eu deixo só isso aqui, ó. Fazer narrador usar pontuação para determinar pausas ao ler. Isso para mim é importante. Então, temos aqui algumas outras configurações. Eu não vou mexer em 100% aqui, né? Em todos, tá? Mas esse aqui, ó, usar o cursor do narrador, eu acho relevante para ele mostrar aonde está na tela, certo? Não só para nós, né? Às vezes estamos com outras pessoas também utilizando o computador. Então, é legal que o cursor do narrador vá passando aonde ele está fazendo a leitura naquele momento. Bom, vamos aqui ativar para vocês verem como é que funciona. Vou voltar lá para o início e vou clicar aqui, ó, ativar o narrador. Configure narrador nível do título 1. Bem-vindo ao narrador. Olha aí, ó. Este é o início do narrador, onde você... Configurações janela, 14, desktop lista, cliente, 1 de 11, configurações janela, saindo do modo narrador. Perceberam que ele fala tudo mesmo que está na minha tela, né?
estar até um pouco rápido, eu posso diminuir aqui a velocidade da voz. Mas como eu pedi para colocar todos os detalhes, ele vai ler 100% da tela, certo? Então, é bem eficiente essa ferramenta de narração, né? E a ideia é que, de fato, quem precise utilizar, né, tem acesso a todos os detalhes que nós, que podemos enxergar, também estamos tendo, ok? O Arlene, oi. Quando você fala na utilização do narrador, a gente pensa que, por exemplo, se eu abrir uma página da internet, ele vai identificar e vai narrar? Como que funciona esse narrador? Ou é só com os aplicativos da Microsoft? Como que funciona? Não, ele funciona para qualquer coisa que seja na tela, certo? Qualquer coisa mesmo. Você pode abrir uma tela na internet, ele vai ler todos os elementos visuais da tela. Então, pessoal, isso é super importante porque, na verdade, por exemplo, né, aqui eu trabalho com os cursos no ambiente virtual, né? E uma das dos nossos anseios é que todos os cursos sejam acessíveis, né? Então, que consigam fazer a leitura, né? Por exemplo, a pessoa cega consiga fazer a leitura. Então, isso é super importante, porque tem alguns aplicativos que a gente usa na internet, alguns softwares, que eles não conseguem fazer a leitura inteira e fazer a narração, né? Então, tem alguns percalços aí. Então, fica a dica aí para quem tem aluno ou para quem tem deficiência utilizar. Sim, com certeza. E é o que eu falei, Ana. Se a gente quiser, aqui eu coloquei para ele mostrar todos os detalhes. Então, seria para alguém realmente com muita dificuldade de visão ou nenhuma visão, certo? Mas a gente pode aqui, como você falou do ambiente virtual, a gente pode configurar para ele ler só o texto, certo? Então, aqui, ó, ele pode ler só o texto que está lá no ambiente virtual, certo? Então, não precisa ler todos os elementos. Porque do jeito que eu mostrei, ele está lendo tudo, tipo tela, ícones, tudo certinho. Então, nesse caso, se quiser só ler o texto disponível, a gente muda aqui, ó, para somente texto ou alguns detalhes, certo? Aí realmente é testar o que vai ser melhor para o usuário. Bom, aqui nós também temos audição, pessoal. Tá em áudio aqui. Então, a gente permite, o meu áudio está em 56%, é isso que ele está mostrando aqui, né? O meu áudio no fone. E aqui a gente pode ativar áudio mono, certo? O que significa? Muitas vezes, um áudio de um vídeo, de uma música, ele sai diferente nos dois fones. Então, por exemplo, uma música, sai a guitarra e o vocal à esquerda e a bateria e o baixo na direita. E para alguém que tem dificuldade de audição, né, isso é ruim, né? Talvez um dos ouvidos não tenha 100% da capacidade de ouvir, né? Então, ele fica ali prejudicado. Então, se a gente ativa o áudio mono, ele vai sair o mesmo som nos dois fones, facilitando, né, para ele ter acesso àquele áudio, ok? Então, a gente pode ativar aqui o áudio mono, facilita muito para nós. Legendas ocultas, tá? Então, a gente pode também utilizar algumas legendas ocultas aqui para aparecer no Windows, né? Então, vai facilitar para quem está usando um dispositivo sem som ou quem não consegue, de fato, ouvir, né? Então, a gente pode colocar aqui legendas mesmo, né? A cor tá padrão, tá branco. A transparência da legenda, tipo da legenda e tudo mais. A gente pode alterar aqui, certo? Na fala, nós temos o ditado. Esse eu vou mostrar para vocês na prática ali no Windows, no Word, para a gente testar, certo? Então, muitas vezes, pessoal, na dificuldade de mobilidade, por exemplo, a pessoa não consegue digitar, né? Ou até mesmo, como eu já falei, muitas vezes eu uso esses recursos para dar aulas no dia a dia mesmo, tá? Então, é o que eu falei, a gente tentar fazer sempre, né? Fazer disso uma rotina. Então, tem alunos meus que têm muita dificuldade de digitar. Eles já tinham dificuldade de escrever, por exemplo, para digitar é ainda mais difícil. Então, eu sugeri que eles utilizem o ditado para facilitar a entrada de texto, certo? A gente pode utilizar por aqui, ó, ativar o reconhecimento de fala, mas geralmente na própria ferramenta tem o botãozinho ditado. Deixa eu mostrar para vocês, ó.
aqui, estamos no Word, percebam que tem bem grande aqui, ó, ditar, certo? Vamos tentar utilizar ele para vocês verem como é que funciona, ok? Então, vou colocar aqui, ó. Alguns estudantes têm muita dificuldade para colocar suas ideias no papel. Por isso, o recurso ditado pode ser muito importante para que eles utilizem a tecnologia em seu favor. Pronto, ó. Tudo que eu falei veio para cá. Alguns estudantes têm muita dificuldade para colocar suas ideias no papel, por isso o recurso ditado pode ser muito importante para que eles utilizem a tecnologia em seu favor. Então, um ponto, só tem esse único detalhe. Para o nosso idioma, para português, ele não pontua, tá? Mas, convenhamos, a gente voltar pontuando é um trabalho bem menor do que a gente escrever tudo desde o início, concorda? Então, a ferramenta editar está aqui. E nós temos essa ferramenta em vários locais. Deixa eu mostrar para vocês aqui, por exemplo, no OneNote, ó, que eu estou usando. Aqui temos também o recurso ditado, tá vendo? É um recurso do Office, então vai estar nas principais ferramentas. Então, ó, se eu começar a falar, mais uma vez, ele vai digitar o meu texto. Pronto. Perceberam? Então, a gente tem aqui essa possibilidade em praticamente todos os recursos da Microsoft, certo? Então, eu acho mais fácil ativar por aqui, né? Pela própria ferramenta. Ele fica até melhor de ouvir, ele fica mais, como eu posso dizer, preciso, certo? Mas a gente pode ativar lá pelo centro de facilidade, ó. Só clicar aqui, tá? Mas, desculpa, só clicar aí em Windows H, certo? Então, a tecla Windows e o H. O reconhecimento de fala é para ele reconhecer nossa voz e comandar o computador. Mas nesse caso, infelizmente, só está disponível, pelo menos na versão que eu estou usando, nos Estados Unidos, Canadá, enfim, para inglês, certo? Francês e tal, mas não tem para português ainda o reconhecimento de voz, pelo menos não no Windows 10, né? Então, para a gente ativar o ditado, é só a gente teclar Windows e H, ó. Windows e H. Olha lá, ele já está ali mostrando, tá vendo aqui na tela? Para usar o ditado, selecione um campo de texto. Então, ó, se eu vier para cá mais uma vez, Windows H. Pronto, ele já está ouvindo o que eu estou falando. O Arlene, é só recurso de ditado, né? De texto. Por exemplo, lá no OneNote a gente tem, por exemplo, recurso de matemático, né? De fazer expressão, alguma coisa assim. Ele não reconhece se eu falar, por exemplo, 2x mais 3, alguma coisa assim, matematicamente, né? É só texto. Então, para português, aliás, uma ótima pergunta, Ana. Para português, ele ainda está em desenvolvimento, digamos assim. Em inglês, ele já está completo, certo? Então, ele pontua, quando a gente fala ponto, ele pontua. Quando a gente fala raiz de 3, ele vai botar o símbolo. Mas para português, ele vai escrever literalmente tudo. Então, ele vai colocar raiz de 3 escrito, ao invés de colocar o símbolo, certo? E nem também os recursos de imagem. Por exemplo, eu falo assim, se eu estiver fazendo um fluxograma, por exemplo, se eu indicar seta, alguma coisa assim, também não vai. Então, é só texto. Isso, ele vai digitar a seta, ao invés de colocar a seta para você. Por enquanto, né? Mas espero que melhore essa questão aí para o nosso idioma. Por enquanto, infelizmente, é literal. Se você fala seta, ele vai escrever seta. Bom, então aqui é o recurso de ditado que eu falei para vocês. A gente pode ativar pelo Windows H ou pelo próprio símbolo, né? De ditado, que é o que eu recomendo, tá? Em teclado, a gente pode usar o teclado virtual, caso, por exemplo, a pessoa não possa usar as duas mãos para o teclado, a gente pode usar o teclado virtual. Esse aqui eu já usei muito, quando eu era mais nova, eu usava demais, né? Meu teclado vivia quebrado, talvez porque eu não higienizava do jeito certo. Então, aqui, ó, o teclado virtual serve para a gente digitar com o mouse mesmo, né? Então, vou voltar lá
Demora um pouco mais, né? Mas eu consigo digitar, ó. Lá, ó. E o legal do teclado virtual é que ele funciona como se fosse o teclado do celular. Lembra que o teclado do celular de vocês fica sugerindo algumas palavras, né? Então, aqui nós também temos esse recurso, ó. Olha lá. Ele já mostra para mim ali a opção, né? Tudo bem, certo? Então, a gente tem essa possibilidade, ok? Eu gosto bastante. Para ativá-lo, é só a gente vir aqui, né? Ou apertar este atalho. O botão Windows, o Ctrl e o O, certo? Aqui nós temos algumas outras opções, né? Usar tecla de aderência, então pressionar uma tecla de cada vez para os atalhos de teclado, tá? Eu não uso muito tecla de aderência. Reproduzir um som sempre que a gente pressionar Caps Lock, o Num Lock ou o Scroll Lock, ou seja, muitas vezes, né, já está ativado o Caps Lock e a gente não visualiza, a gente não vê, fica escrevendo tudo maiúsculo, por exemplo. Então, se a gente colocar aqui, toda vez que a gente ativar o Caps Lock, ele vai fazer um barulhinho. Não sei se deu para vocês ouvirem, ó. Ele retira e liga. Vou tirar aqui. Usar teclas de filtro, né? Que é basicamente a gente ignorar pressionamentos de tecla breve ou repetitivos e alterar, né, essas taxas de repetição. Então, muitas vezes, sem a coordenação motora fina, a gente acaba pressionando algumas vezes uma tecla que a gente não quer. Então, quando a gente faz isso muito rápido ou faz isso repetidas vezes, ele meio que ignora isso, certo? A gente pode alterar o funcionamento, né? Então, sublinhar as teclas de acesso quando elas estiverem disponíveis e usar o botão Touch Print Screen para abrir a captura de tela. Então, geralmente, quando a gente usa o Print Screen, ele já faz uma cópia, né, da imagem da tela. Se a gente usar isso aqui, ele vai capturar. Então, ele vai fazer um print, tá? Geralmente, para fazer print da tela, eu uso esse recurso aqui, ó, que é um recurso chamado captura e esboço. Vem no próprio Windows, tá? É só a gente clicar aqui no botão iniciar e digitar captura e esboço, tá vendo? Nós temos esses dois, esse é o mais novo, por isso que eu gosto de usar ele, mas esse aqui também serve. Então, eu tiro o print assim, ó, clico aqui em novo e vou selecionar aqui a parte da tela que eu quero. Ó, ele aparece, tá vendo? Mas, como eu falei, isso exige uma certa coordenação motora fina. Então, ele dá para a gente a opção de fazer esse mesmo recurso, só que apenas com uma tecla chamada Print Screen, tá? No meu caso aqui, o meu Print Screen está no F12, mas cada teclado está em um local diferente. É só vocês visualizarem esse botãozinho, tá vendo? PRT Screen. Então, se a gente ativar aqui, toda vez que a gente clicar no botão Print Screen, ele vai printar a tela toda, certo? Bom, além disso, ele está aqui marcado para facilitar a digitação, né? Ou seja, mostrar uma mensagem de aviso quando ele ativa alguma tecla de aderência sem querer, ou eu, né, no caso, quando eu fico apertando várias vezes na mesma tecla, ou ele reproduz um som quando eu faço a mesma coisa, né? Quando eu acabo ativando uma dessas opções. Certinho? Aqui no mouse, nós temos controlar o ponteiro do mouse com o teclado. Isso também é outra questão muito importante, pessoal. O mouse, ele depende muito de coordenação motora fina, né? Então, com ele, a gente precisa ter uma certa mobilidade aqui para controlar ele direitinho. Então, se eu ativar aqui, ó, eu consigo controlar o teclado pelo meu... controlar o mouse pelo meu teclado, tá? Então, ele está aqui ativado para eu controlar o meu mouse pelo teclado numérico, né? Que são aqueles numerozinhos que ficam do lado direito do teclado, tá? Então, ele permite que eu faça isso, ó. E ele ainda permite que eu altere a velocidade. Se eu quero isso rápido, devagar, enfim, ó. Então, quando eu vou apertando devagarzinho, ó, ele vai bem devagar. Quando eu aperto e seguro, ele pega a aceleração, né, que a gente chama. Pega o embalo mesmo.
Então, facilita aí para a gente. Estão vendo? Eu uso os números 4, 8, 6 e 2 para fazer isso. E os números 7, 9, 1 e 3 para as diagonais. Ó. Então, vou para a diagonal de baixo. Tá vendo? Diagonal de cima, pelo 7. Então, a gente consegue fazer esse controle aqui pelo próprio teclado. Vou desativar. Mas a gente pode ativar sempre que quiser. E controle com os olhos. Esse aqui não tem como muito mexer com vocês, porque ele necessita, né, que a gente tenha um dispositivo de controlador ocular. Nesse caso, como eu não tenho nenhum aqui instalado ou perto de mim, eu não vou conseguir mostrar para vocês o funcionamento. Mas ele permite que, com a tecnologia desse controle externo, a gente consiga controlar mouse, digitar, enfim, se comunicar usando apenas os olhos. Né? Então, ele vai conseguir abrir o teclado virtual, ele consegue controlar o mouse, fazer cliques, tudo com o movimento dos olhos. Mas a gente precisa, como eu falei, de um dispositivo extra para esse caso, certo? Bom, eu vou deixar aqui fechadinho por enquanto. Vamos voltar para o nosso texto. Pessoal, vocês conseguiram visualizar quantas dessas áreas a gente conseguiu já modificar? Ou pelo menos atingir melhor essas áreas aqui? Então, a gente conseguiu aí falar um pouco, né, desses recursos que vão conseguir melhorar essas 6 categorias. Então, vamos pensar juntos aqui. Na primeira questão, na primeira categoria que a gente definiu, né? Como a gente consegue atender esses alunos? Bom, a gente teve a questão do recurso de ler em voz alta, né? A gente teve o ditado, que facilita também para o aluno com maior dificuldade, por exemplo, de dislexia, né? Que ela não consegue ler ou escrever rapidamente, ele pode usar o ditado. E nós ainda temos alguns outros recursos que eu vou mostrar para vocês. Então, espera um pouquinho aí. A questão da deficiência visual, né? Que foi o segundo aqui que a gente colocou. Tem alguns outros que a gente já mostrou, né? Então, aumentar o tamanho das coisas, ativar o alto contraste, aumentar o cursor, a lupa, o narrador também, né? Que a gente viu. A audição, a gente já viu também as legendas ocultas, eu vou mostrar como fazer outras legendas aqui também, certo? A gente mostrou como destacar, né, a imagem melhor na tela, certo? A mobilidade, a gente também viu o teclado na tela, ditado, controlar o mouse pelo próprio teclado, certo? Os neurodiversos, a gente viu também a questão da visualização de leitura. Eu vou mostrar para vocês melhor isso. A gente falou, a sugestão foi a lupa, né? Que a gente mostrou. Mas a gente tem alguns outros que a gente pode utilizar, que eu vou mostrar que é o meu preferido, por isso que eu deixei por último, tá? A gente pode usar a previsão de palavras, certo? Que é quando a gente for digitando, ele já vai mostrando para a gente algumas opções. Eu mostrei para vocês isso no teclado virtual, tá? Mas eu vou mostrar como a gente pode habilitar de outras formas, tá? E a gente ainda vai mostrar aqui, eu vou mostrar para vocês, o assistente de foco e o leitura avançada, que é o meu recurso favorito. Eu adoro esse recurso mesmo, e aí quero mostrar com vocês com mais detalhes, certo? Antes de eu fazer isso, só vamos aqui aumentar, ativar a previsão de palavras, certo? A previsão de palavras, ela ajuda bastante para aqueles alunos que têm dificuldade de escrever, tá? Então, ele vai sugerir para nós palavras enquanto a gente digita, tá? Como a gente faz isso, pessoal? A gente vai lá no botão Windows e vamos selecionar configurações novamente, certo? Lá nas configurações, a gente tinha clicado em facilidade de acesso, não foi? Agora a gente vai clicar em dispositivos, é o segundo aqui, ó. Bom, aqui em dispositivos, a gente vai em digitação, certo? E aqui em digitação, nós temos aqui a parte de sugestão de texto. Estão vendo? É a nossa primeira parte, mostrar sugestões de texto enquanto eu digito. E se a gente quiser, a gente ainda pode deixar aqui
corrigindo automaticamente as palavras conforme a gente digita. Quem nunca digitando rápido aí acabou digitando errado e tem que voltar corrigindo. Claro que o Word, né, já grifa ali para a gente o que está errado, mas a gente pode deixar aqui corrigindo automaticamente as palavras para nós, certo? Esse aqui eu não gosto de deixar porque eu gosto de notar aqui o que eu estou errando. Mas, né, para quem tem dificuldade de mobilidade, por exemplo, ajuda demais, certo? Então vamos ver aqui como é que funciona, ó. Tá vendo? Eu escrevi VAM, ele já coloca aqui, ó. Vamos, eu posso colocar a setinha para cima e apertar Enter, que ele vai aceitar já a palavra. Então vamos aprender, ó. Já tá ali aprender, tá vendo? Então, setinha para cima e selecionar a palavra aprender. Aperta Enter e ele vai escrever sozinho. Olha lá, pouco sobre. Ele já deu todas as minhas previsões ali, ó. Um pouco sobre os recursos. Olha lá, ó, R. Ele já entendeu, ó. Opa. Eu escrevi errado, tá vendo? Eu já vou colocar ali. De acessibilidade. Já tá lá. Eu só escrevi ACE. Então, eu clico, eu aperto na setinha de cima e vou na setinha da direita até chegar em acessibilidade e aperto Enter. Certo? Se eu não quiser, eu posso selecionar com o mouse mesmo. Hoje, ó, eu posso clicar com o mouse. Estamos... Tá vendo? Então, eu posso selecionar com o mouse também. Então, a previsão de palavras é muito simples também. Eu vou retornar aqui só para a gente garantir que aprendemos a ativar e desativar ele, certo? Então, ó, botão Windows, configurações. Esse aqui é o mesmo caminho. Antes, a gente estava explorando tudo de facilidade de acesso, beleza? Mas agora a gente está em dispositivos. Então, aqui eu vim em digitação. E aqui, ó, corrigir palavras automaticamente, né? Eu tinha ativado, eu deixo ativado. E aqui a gente estava falando sobre as sugestões de texto, ó. Então, eu posso ativar ou desativar. Toda vez que a gente tiver com ele ativado, ele vai sugerir. E isso vai ser em qualquer lugar, tá? Eu posso estar escrevendo um e-mail, ele vai também sugerir. Não precisa ser no Word, eu só usei o Word porque já estava aberto, tá? Então, a gente pode deixar esses dois ligados ou não. É só clicar em cima e ele já vai estar configurado, certo? Aqui nós temos algumas outras opções, ó. No mouse ele vai direto, né, para aquela questão de velocidade e tudo. A gente pode depois vir aqui para ajustar o tamanho no lado direito, ó. Então vai para aquele mesmo local, estão vendo? De facilidade de acesso. O touchpad é aquele mousezinho que já vem no notebook, né? Eu quase não uso. Mas o digitação é o que realmente nós temos aqui como ajuda principal, né, nessa região de dispositivos, certo? Vou fechar aqui. E bom, agora eu quero mostrar para vocês, pessoal, a leitura avançada. E como a Ana comentou, a gente está fazendo leituras e tal com os alunos e em um ambiente virtual, esse aqui vai ser fenomenal para vocês. Então, todos os recursos da Microsoft, Word, pelo menos os de texto, né? Word, Sway, o Minecraft até, que é o jogo da Microsoft também, tem esse recurso, o Teams. Então, vejam bem, quando a gente clica aqui em revisão, tá? Nós temos aqui ler em voz alta, estão vendo? Isso aqui facilita demais a nossa leitura. Então, talvez a lupa nem precise se a gente usar o ler em voz alta. Vamos ver como é que funciona? Eu vou clicar aqui. Conhecer as possibilidades do Windows 10 e do Office 365. Perceba que eles estavam lendo um pouco mais rápido, né? Mas eu posso configurar esse tom, né? Aqui, ó, em configurações. Posso diminuir a velocidade da Maria aqui, que estava falando muito rápido. Continuar, ó. Personalizar a aprendizagem dos alunos. Agora ficou muito devagar, mas a gente vai achando o tom aqui.
O ideal é que a educação seja inclusiva. Pronto, agora já melhorou. Outra coisa interessante, como a Ana estava comentando, da gente fazer um fluxograma, é a gente usar o recurso desenhar. Esse recurso ele está em praticamente tudo aqui da Microsoft. Então eu posso desenhar em cima aqui do meu documento, ó. Fazer setinhas, desenhar aqui, ó. Tá vendo? Ou apagar. E como ela disse, nós temos tinta em forma, que é usar a tinta para transformar em uma forma geométrica. Deixa eu ver se eu consigo. Minha coordenação motora não é essas coisas. Então, ó. Eita. Vamos ver aqui, Ana, se eu vou passar vergonha, se eu vou conseguir fazer um quadrado decente. Ó, tá vendo? Ele já transformou em um quadrado. Vamos ver se eu consigo desenhar um benzeno aqui. Olha ele aí. Vou fazer a bolinha aqui dentro. Pronto, ó. Então facilita pra gente, certo? E ela estava comentando também da possibilidade da gente usar lembrando, desculpa, antes de eu finalizar isso, vira em formas, tá? Então, para a gente apagar, a gente tem que selecionar e apertar Delete. Seleciona, Delete, seleciona, Delete, certo? Para voltar para o mouse normal, a gente tem que lembrar de clicar aqui, senão ele vai ficar com a seleção de lápis o tempo todo, tá? E nós também temos a tinta em expressões matemáticas, que foi o que a Ana estava comentando, né? A gente pode aqui desenhar uma expressão matemática e ele trocar para a gente com um texto. Então, vou colocar aqui, ó, tinta em expressão matemática. X ao quadrado menos 4 é igual a 0. Viram só? Está exatamente do jeito que eu precisei. Clico em inserir e ele já insere lá como texto. Qual professor de matemática nunca teve dificuldade em colocar essas equações, gente? Dá muito trabalho, fala a verdade. Então, a gente pode usar esse recurso, tá? Então, a gente vai lá em desenhar, ó. Clica em tinta em expressão matemática e faz dessa forma. Raiz de 3 menos 4. Então, esse aqui ficou ruim. Então, vou apagar. Menos 4 igual a 0. Inserir. Olha lá, ele insere rapidinho. Tá? Então, é um recurso que eu recomendo que vocês utilizem. E a gente ainda tem aqui o repetição de tinta. Eu não sei se você já viu isso aqui, Ana, mas eu uso muito com os meus alunos quando eu faço quadros brancos via remota. Então, eu clico aqui, ó, e ele vai repetir exatamente o que eu desenhar, certo? Ele vai ficar vai fazer o passo a passo do desenho. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ó. Deixa eu tirar aqui. Aqui, ó. Setinha. Primeiro. Segundo. Terceiro. Se a gente coloca repetição de tinta, ó, ele vai reproduzir como se fosse um vídeo. Tá vendo? Exatamente na ordem que eu fiz. E aí, para o aluno estudar, por exemplo, depois, né, eu mando o arquivo para ele, ele pode clicar aqui e entender qual foi o percurso que eu fiz até chegar no ponto final. Eu acho que esse é um recurso bem útil. E bom, até então, eu enrolei aqui e não mostrei para vocês o leitura avançada, né? Que é o meu recurso favorito. Então, eu quero mostrar para vocês, aqui está um recurso, está uma parte do leitura avançada, né? O ler em voz alta. Mas a Ana tinha perguntado justamente se a gente abrisse uma guia na internet, né? E tentasse ler e tal, colocar o computador para ler. O narrador faz isso muito bem. Porém, a gente tem um recurso ainda mais bacana, que é o de leitura avançada. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu deixei um... Opa, não é esse não. Deixa eu ver aqui qual foi o recurso que eu separei. Aqui. Então, aqui é uma página da Microsoft, né? Sobre ferramentas de aprendizagem, beleza? Ele vai falar um pouquinho justamente sobre o recurso que eu quero mostrar para vocês, que é o de leitura avançada, certo? Percebam que toda vez eu estou usando aqui o Microsoft Edge, né? Dá para ver aqui pelo símbolo lá embaixo. Então, toda vez que tem uma tela que tem muito texto, certo? Não sei se vocês conseguem visualizar, me digam se não. Vocês estão vendo aqui que tem um livrinho aqui em cima, né?
esse livrinho é justamente o símbolo de leitura avançada, povo. Esse recurso é show demais. Olha só, vou clicar aqui. Então, primeira coisa, lembra, Ana, que você estava falando da lupa? Aqui ele automaticamente já aumenta a tela, né? Já aumenta a fonte de digitação. Eu posso aqui clicar em ler em voz alta, que foi o recurso que eu mostrei lá no Word, ó. Então, clicando. Ferramentas de aprendizagem digital da... Ele começa a ler e ainda dá o highlight, né? Ele destaca aonde ele está no texto, certo? Em opções de voz, a gente pode aumentar ou diminuir a velocidade e tal, como eu já tinha mostrado. Mas eu quero aqui alterar o texto, ó. Então, eu venho aqui, preferências de texto. Ele já está bem grande, ó, mas eu posso deixar maior. Posso diminuir, se estiver muito grande para mim. Posso alterar a fonte, certo? Então, aqui está nessa Citica. Eu gosto da Comic Sans para ler, eu acho que fica mais confortável, tá? Espaçamento, ele já vem maior. Quem tem dificuldade com luz, né, na tela, quando a letra está muito próxima uma da outra, a gente fica com muita dificuldade de acompanhar o texto. Então, olha a diferença. Eu vou desmarcar. Olha, tá vendo? Ficou bem próximo uma linha da outra. Se eu clico aqui, ele já dá um espaçamento maior. E aqui a gente está com o tema sépia, né? Vocês dão para ver que o fundo da imagem é um roseado, né? Um amarelo envelhecido, não sei bem como é que está aparecendo aí para vocês. Mas a gente pode alterar o tema. Eu posso deixar ele branco no fundo, posso colocar ele preto, ó, e o texto branco, tem gente que prefere. Eu vou deixar do jeito que estava mesmo, é o meu preferido. E nós ainda temos mais temas, ó. Se preferir deixar o fundo azul, o fundo verde, rosa, enfim. Vou deixar esse cinzazinho aqui, ó. Bom, além disso, para os professores aí de linguagens e tal, ou os professores dos meninos mais novos, nós temos aqui ferramentas gramaticais. Esse aqui é show também, pessoal. Clicando, ó, em ferramentas gramaticais, nós podemos separar as palavras por sílabas, ó. Então, tá vendo? Fica tudo separadinho. Melhore a leitura, tá vendo? Tudo certinho. Vou tirar aqui. Podemos ainda realçar as classes gramaticais. Então, eu quero realçar todos os substantivos que tem. Clico aqui. Olha, todos os substantivos estão roxinhos. Ah, eu quero destacar os verbos também. Todos os verbos agora em vermelho. Quero destacar os adjetivos e os advérbios. Pronto, ó. Tá tudo destacado também, certo? Eu posso trocar, inclusive, tá? A cor, se eu preferir. E podemos mostrar os rótulos, ou seja, vai mostrar em cima da palavra o que ela significa, o que ela é, né? Então, melhor é verbo, leitura como advérbio e assim por diante, certo? Vou retirar aqui. E nós ainda temos preferência de leitura. Então, a gente pode alterar aqui o foco de linha. Esse também é muito bom para quem tem dificuldade de leitura na tela. Eu mesma, toda vez que eu vou ler, ao invés de passar para a linha de baixo, eu pulo a linha, sabe? Então, o foco de linha me ajuda demais, ó. Ele vai focar aonde eu estou lendo, certo? Então, facilita. E eu ainda posso mexer no foco, ó. Eu não gosto muito desse de 3, eu gosto desse aqui, ó. Então, ele vai exatamente na linha que eu estou lendo, ó, e eu vou passando. Se a gente colocar em ler em voz alta, ele também vai acompanhando com foco, ó. Ferramentas de aprendizagem digital da Microsoft Education. Perceberam? Ele vai lendo e vai acompanhando com o foco. Em preferências de leitura, nós ainda temos a oportunidade de usar o dicionário de imagens, tá? Claro, gente, dicionário de imagens é um dicionário onde você clica na imagem e vai mostrar aqui uma imagem associada àquela palavra. Então, por exemplo, máximo. Tá vendo? Nós temos uma imagem associada.
É claro que não são todas as palavras que tem. Por exemplo, independentemente. Como é que a gente vai desenhar isso? Não tem como. Mas, ó, idade tem, tá vendo? Então, ó, o que mais que a gente tem aqui? Campo, a gente tem. Jogo, temos também. Então, para um texto simples, né? Um texto mais infantil, um texto mais simples mesmo, mais comum, várias palavras terão essa imagem associada. Isso facilita. Então, a gente está falando, por exemplo, de uma aula de linguagens. O texto pode estar todo em inglês. Eu clico lá e vai mostrar uma imagenzinha. Então, o aluno vai associar a palavra à imagem, sem precisar de uma tradução, por exemplo. Lá em preferências de leitura, a gente ainda tem o botão de traduzir. Esse é muito bacana. Vou clicar aqui, ó, o texto está em português e eu quero traduzir ele para grego. Vou clicar aqui em grego e vou clicar em página toda. Pronto, ó. Tá aqui em página toda. Εργαλεία ψηφιακής εκμάθησης. E ele lê em grego ainda por cima, se a gente precisar. Então, se alguém souber grego, ó, fica à vontade aí para ler o texto. A gente pode tirar aqui também, ó. Claro que a imagem aqui não está disponível, ele vai me mostrar, né? Em grego não tá, mas em inglês e espanhol está sim. E eu posso traduzir para onde eu quiser, o francês, por exemplo. Fica tudo em francês. Eu botei para traduzir a página toda, mas eu posso colocar para traduzir só algumas partes, né, que eu queira, tá? Nesse caso, eu estou traduzindo aqui a página inteira. E o massa desse recurso, pessoal, é que ele está disponível gratuitamente no Microsoft Edge e em todas as plataformas aí da Microsoft. Então, ó, viu esse símbolozinho? Pode saber que tem esse recurso completo para vocês. Eu vou mostrar aqui, vou copiar esse texto que a gente escreveu juntos, ó. Vou copiar e vou colocar lá no OneNote. Diga, Ana. Posso só retomar que o professor Luiz tinha perguntado, mas aí você começou, eu falei, não vou interromper. Ele colocou assim, no meu aba inserir e design não tem esse desenhar. Como eu faço para aparecer essa opção? E aí a Laurice também falou que não tem e a Franciane também falou que também não aparece. Bom, provavelmente tá com a versão mais antiga do Microsoft Word. Então, para ter o desenhar, né? O desenhar ele é um recurso novo mesmo. Então, ele vai aparecer somente nos que estão mais atualizados, tá? Então, tem que atualizar aí o Microsoft Word. E no online, se não me engano, não tem. Eu vou até verificar aqui com vocês. Mas, se não me engano, no online não tem o recurso desenhar integrado. Mas vamos dar uma olhada. Então, aproveitando que você está procurando aí... Para quem não sabe ainda, nós, todos os servidores que têm e-mail institucional Microsoft da Secretaria, como que eu sei que é o e-mail institucional Microsoft? É o @educação e o @professor. E também tem o @aluno, né? Então, esses 3 e-mails dão direito a 5 licenças do pacote Office 365, que na verdade agora chama, né, Arlene, Microsoft 365, mas a gente continua usando o Office 365, né, a nomenclatura. Então, você tem direito a 5 licenças, tá? Então, como a Arlene falou, se você está desatualizado, então vale a pena você entrar no office.com, entrar lá, loga com o seu login e a senha, e aí você coloca lá e você tem direito a essas 5 licenças. Como que eu sei qual é o meu e-mail Microsoft? Entrando, logando na sede, no menu superior direito, tem lá o seu nome, logo abaixo você vai ter e-mail institucional Microsoft, e-mail institucional Google. Então, você utilize cada um para a ferramenta específica, tá? Então, você pega lá e-mail institucional Microsoft, joga no seu office.com e aí você consegue aí o acesso às 5 licenças. Perfeito, Ana. E justamente, se vocês puderem fazer isso, pessoal, quanto antes, vocês sabem que esse recurso fica bem mais... É completão, né, o pacote que vocês têm acesso aí pela instituição, tá? Então, é só clicar aqui em cima, ó. Provavelmente vocês estão sem o e-mail da instituição conectado, tá? E assim que vocês colocarem a conta de vocês, ele vai ficar realmente completo, como o meu tá aqui, beleza? Então, façam isso, por favor, ajuda demais. E aqui, ó, aproveitando que a gente está usando no Word, como eu falei, no online, de fato, não tem, tá? Então, se alguém estiver usando a versão online, não tem o recurso inserir,
desculpa, o recurso desenhar, tá? Mas no instalado vocês vão ter acesso sim pela conta da instituição, tá? E aqui, pessoal, em exibir, percebam que nós temos o leitura avançada, que foi o mesmo que eu mostrei lá no Microsoft Edge, tá? Então, clicando aqui, ó, vocês têm acesso à mesma coisa, ó, espaçamento, foco de linha, largura, as sílabas, ó, cor da página, foco de linha. Então, tudo exatamente como eu mostrei para vocês, só não está pintando aqui os rótulos, né? Ele é só um pouquinho mais limitado, mas no Word também tem, é só clicar na aba Exibir. Eu gosto muito do modo foco, aqui, ó, que ele vai focar exatamente no que eu estou lendo. Então, ele vai tirar todas as distrações da minha tela e focar apenas no conteúdo de leitura, tá? Então, pode utilizar aqui o modo foco para nos ajudar na concentração, ok? Bom, e como eu falei para vocês, nós temos esse recurso em qualquer local, né, que tenha esse símbolozinho de leitura avançada. Eu vou mostrar aqui para vocês no OneNote, por exemplo. Então, aqui no OneNote, se a gente vier em exibir, nós também temos leitura avançada e funciona exatamente igual. Deixa eu copiar aqui o texto. Ó, copiar. E vou colar aqui. Estou feliz que vocês estão fazendo junto comigo. Que bom. Podem colocar as dúvidas aí no chat. Então, ó, leitura avançada, exibir, leitura avançada. Ele vai abrir aquela mesma tela que eu mostrei para vocês no navegador, certo? Aqui eu até prefiro, porque a gente tem algumas... Acho que a voz fica mais suave, sabe? Então, ó, vou clicar em Play. Contextualização. Conhecer as possibilidades do Windows 10. Eu tenho a impressão que fica mais pausada a leitura. Eu prefiro colocar no OneNote para ler, né? Aqui a gente pode configurar a velocidade, como eu comentei com vocês, e a voz, ó, tem a voz masculina também. Vamos ler daqui, ó. Contextualização. Conhecer as possibilidades do... Perceberam? E aqui, em opções gramaticais, a gente tem as mesmas opções, né? Destacar os substantivos, os verbos, adjetivos, entre outros. E na preferência de leitura, tem o foco de linha, o dicionário de imagens, né? Que eu falei para vocês, que a gente clica na imagem e ele mostra, tá? E ainda a tradução por palavra, que é mais completa do que no navegador, né? Então, por palavra, é só clicar na palavra, ó, personalizar em grego, é isso aqui, ó. E por documento. Aí fica o documento todo traduzido para grego, certo? São muitos idiomas, mais de 20. Lembrando que nem todos os idiomas vão ter essa possibilidade de leitura. O grego está permitindo que ele leia, mas não são todos que permitem a leitura em voz alta, tá? Então, eu espero que vocês utilizem esse recurso. Para mim, ele é um dos melhores aqui do Office, né? Como a Ana falou, realmente, hoje é Microsoft 365, mas a própria Microsoft ainda usa Office 365 em alguns casos. Bom, pessoal, já trabalhamos bastante aqui essas questões todas, né, de acessibilidade do Office, mas eu quero trabalhar com vocês também com como fazer um material acessível, né? Às vezes a nossa primeira dúvida é essa: beleza, eu tenho todos esses recursos, mas eu já tenho muito material pronto, eu já tenho listas de exercício, eu já tenho roteiros de estudos, e eu quero melhorá-los, eu quero fazer com que eles sejam acessíveis para a gente. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem só para a gente ilustrar, tá? Então, lembrem lá do inserir ícones, tá? Ou vocês podem inserir imagens também, beleza? Eu vou colocar aqui escola, deixa eu ver se eu acho um ícone para escola. Aqui. Inserir. Tinha até um melhor ali. Inserir ícones. Escola de novo.
Cadê o professor que eu tinha visto? Aqui. Pronto, ó. Então, por exemplo, eu quero saber se esse documento que a gente construiu juntos aqui, se ele está acessível ou não, certo? Para isso, a gente tem aqui no botão Revisão, um botãozinho chamado Verificar Acessibilidade, certo? Então, ele vai permitir se o nosso arquivo está seguindo práticas acessíveis, tá? Então, ele vai ajudar a gente a corrigir os problemas com algumas instruções. Se a gente clicar nesse botãozinho de baixo, ele vai mostrar ponto a ponto, certo? Mas eu vou clicar aqui para ele verificar geral. Então, aqui, ó, ele não está encontrando nenhum problema de acessibilidade, certo? Ele disse que não deverá ter dificuldades para ler o documento. Então, algumas práticas que eu devo mostrar para vocês em relação à acessibilidade, certo? Um dos primeiros é a gente ter textos alternativos para qualquer imagem que a gente vá usar, tá? A gente tem muita mania de usar imagens em textos pedagógicos, por exemplo, só para enfeitar e tal. Isso, se tiver, a gente tem que sinalizar, né? Imagem para enfeite, imagem apenas para ilustração. Então, aqui, ó, por exemplo, esse é um ícone de um professor dando aula. Então, eu vou clicar com o botão direito e clicar aqui em Editar Texto Alternativo. Estão vendo? Então, aqui ele vai dizer para a gente como a gente deve escrever um texto alternativo. Então, ele vai dizer como você descreveria esse objeto para alguém que é cego ou com baixa visão. Então, você vai colocar o assunto que está na sua imagem, a configuração dela, né? Então, é um quadrado, enfim. As ações ou interações que acontecem ao clicar nela, né? Ou outra informação relevante, tá? Percebam que aqui ele já dá uma sugestão. Qual é o meu ícone? É uma sala de aula com preenchimento sólido. Pronto, eu gostei desse texto alternativo, ele já colocou para mim. Se fosse algo somente para ilustrar, né, para deixar bonito, a gente marcaria aqui, ó, marcar como decorativo. Porque em um leitor de tela, um narrador, como a gente viu, né, anteriormente, vai só falar que tem imagens decorativas. Não vai se preocupar em detalhar aquela imagem para o aluno. Tudo bem? Então, meu texto alternativo já está aqui. Percebam que eu não precisei fazer. Eu adicionei o ícone e o próprio Word colocou para mim o texto alternativo, certo? Esse botão de verificar acessibilidade, a gente tem basicamente todos os recursos da Microsoft, ó. Vou abrir aqui o PowerPoint para vocês verem. E a gente vai ter a mesma coisa, ó. Essa aqui eu usei essa apresentação com vocês anteriormente para falar sobre Teams. Deixa ele abrir. Olha aqui, ó. Então, a gente vai lá em revisão de novo e, ó, o mesmo botão, verificar acessibilidade. Vou clicar aqui, ó. Ó, aqui ele já apareceu alguns erros, ó. Texto alternativo ausente. Eu coloquei um monte de prints, tá vendo? Ó, de tipos de equipe. Isso aqui é uma imagem. Aqui é uma imagem. Aqui é uma imagem. Imagem. Isso aqui também é imagem. Então, tudo isso está sem texto alternativo. Então, teria que voltar e completar para que um narrador de tela pudesse, né, descrever este conteúdo para alguém com baixa visão ou cegueira, certo? Então, tá tudo errado aqui, ó. Vou ter que voltar um por um. E é bem simples, ó. Eu clico aqui, ele já vai mostrar qual é o problema, ó, tá vendo? E mostra ainda o porquê que eu devo corrigir. Então, vou colocar aqui, ó, o botão direito. E a gente pode editar texto alternativo, certo? E fazer a mesma coisa. Então, é sempre bom a gente ir corrigindo, tá? Ele vai mostrar mesmo. Foi até bom achar esse para mostrar para vocês como é que funcionaria mesmo, tá? Então, ó, sempre alterar o texto alternativo, ó. Então, aqui ele já coloca interface gráfico do usuário, texto, aplicativo, e-mail. Descrição gerada automaticamente. Não está lá muito boa, por isso que ele manda eu revisar, certo? Então, é só clicar no botãozinho verificar acessibilidade que ele vai trazer todo esse relatório para nós. Então, tem lá no Word, tem aqui no PowerPoint, tem no Sway também,
No Sway fica um pouquinho diferente, eu vou mostrar para vocês. Então, tá aqui, ó. No Sway, ele fica lá nos 3 pontinhos. Vou abrir um Sway novo aqui, só para mostrar, né? Então, aqui, ó, nesses 3 pontinhos, tá? Ele fica aqui em verificador de acessibilidade. Então, o botão não fica tão aparente, por isso que eu resolvi mostrar para vocês aqui, certo? Outra coisa legal aqui nas nossas acessibilidades é a gente gerar legendas automaticamente, tá? No Teams, nós já temos como fazer isso. Eu vou mostrar aqui para vocês por um print, já que eu estou usando o Teams para transmitir minha tela para vocês. Mas aqui dá para ver. A gente pode gerar legendas automaticamente no Teams, qualquer reunião. Percebam, ó. Aqui, ó, nos 3 pontinhos da tela da reunião, né? Nós temos aqui ativar legendas ao vivo. Geralmente, ele vem em inglês, mas a primeira vez que a gente troca para português, ele já fica salvo, certo? Então, aqui é uma atualização, aconteceu no mês passado, dele gerar as legendas em português para nós. Então, ele vai transcrevendo tudo que a gente fala em legendas. Claro que a gente tem que falar de forma clara, né? Então, se a gente embolar muito as palavras, ele acaba entendendo errado. Mas funciona bem, eu testei e gostei bastante. Então, depois testem para ver se vocês gostam também desse recurso, tá bom? Além dele, da legenda no próprio PowerPoint, desculpa, no próprio Teams, no próprio PowerPoint nós também temos essa opção, tá? Então, aqui, ó, tá aqui, ó, em apresentações de slides, vocês podem colocar sempre usar legendas. Então, toda vez que eu apresentar os slides, ele vai começar a gerar legendas. Nas configurações, a gente pode colocar o idioma que estamos falando e o idioma da legenda. Então, se a gente estiver falando em português, mas está num público que precisa entender inglês, a gente pode deixar a legenda em inglês. Nesse caso aqui não é, né? Eu vou botar em português mesmo. Aqui. Então, aqui está tudo português, tá vendo? A gente pode colocar onde a gente quer a legenda, por enquanto está abaixo do slide, e pronto. Inclusive, essa ferramenta está disponível também para o PowerPoint online, para quem prefere, tá? Então, ao começar a nossa apresentação, ele começa já a transcrever a minha fala. Então, tudo que eu falo, ele já está transcrevendo em legendas ali embaixo, estão vendo? E parece que funciona bem, né? Eu gosto bastante desse recurso. Ok? Então, para ativá-lo, é só vir aqui em apresentação de slides e clicar aqui, ó, sempre usar legendas. Se eu não quero mais, eu retiro, ó. Retirei. Ok? Se nós quisermos armazenar um vídeo e mandar fazer a legenda também, nós podemos também pelas ferramentas Microsoft. Então, clicando lá, deixa eu voltar aqui, ó. Então, a gente acessa office.com, nós já falamos sobre isso, né? Utiliza o e-mail da instituição, isso é extremamente importante. E a gente pode vir aqui, ó, em Microsoft Stream. O Microsoft Stream, povo, é tipo o YouTube da Microsoft. Só que ele é mais seguro, porque ele é um YouTube corporativo, digamos assim. Então, só está compartilhado para a galera da instituição de vocês, para os alunos e colegas de trabalho. Então, vamos imaginar que eu queira colocar um vídeo aqui. Eu não tenho legenda para esse vídeo, mas eu quero disponibilizar a legenda para os meus alunos. Então, eu vou clicar aqui, ó, criar, carregar vídeo. Então, ele vai vir para essa tela. Eu vou clicar aqui para puxar um vídeo para esse local. Eu gravei esse vídeo recentemente. Vou clicar em abrir aqui. E ele já vai carregar, certo? Percebam, carregando um arquivo. Ele já tem a descrição aqui, ó. Ele tem o espaço de descrição para a gente colocar. Lembrem que é importante por conta do narrador de tela. E aqui está a legenda, ó. A gente escolhe o idioma do vídeo. Nesse caso, eu estou falando em português. Clique em permissões para ver quem é que está podendo ver, né, meu vídeo. Todo mundo da empresa, nesse caso. E aqui em opções, a gente pode gerar legendas automáticas, certo?
E eu geralmente também coloco a supressão de ruído para tentar diminuir o ruído que possa ter saído no áudio do meu vídeo. Então aqui é interessante, ó, porque ele vai gerar essa legenda de forma automática, tudo bem? Então, ele funciona bem também, é só nós falarmos claramente, como eu mostrei para vocês lá no PowerPoint, ele funciona bem. Então, vou clicar aqui em publicar, e ele vai publicar os meus vídeos, ó. Tá aqui, deixa eu ver se a legenda já tá pronta. Olá, Brins, tudo certo? Deixa eu ver. E a legenda não tá pronta ainda, ele fica aqui com um CC do lado. Deixa eu mostrar para vocês. Ele demora um pouquinho mesmo, ó. Mas eu tenho esse recurso aqui, ó. Eu fiz algumas questões com os meus alunos. E olha, tá vendo? Ele vem aqui com a transcrição na lateral, ó. Oi, meu povo, como eu combinei com vocês, eu selecionei algumas questões. Isso aqui eu não digitei nada, pessoal. Tudo foi gerado pelo próprio stream, certo? É só clicar aqui nesse CC, ó, que aí ele vai ativar e desativar legendas e a transcrição está aqui. Se tiver algum erro, eu posso clicar, ó, em editar transcrições, certo? Ó, tá tudo certinho. Ela se propõe, assim, forma de explicar a natureza, esses fenômenos que muitas vezes confronta, tudo certo. Mas se alguma coisa que eu falei ele não entendeu, eu posso clicar no lápis e editar a transcrição, ó. Clico aqui e edito. Certo? Ô Arlene, hoje Oi. também, você está falando do stream, hoje eu fiz uma reserva, na verdade, de evento ao vivo, que a gente vai fazer uma formação com a DE de Araraquara. E aí, eu fiz aquele evento ao vivo. E no evento ao vivo, ele tem a opção também de pôr legenda, né? Eu achei no Teams. Eu achei super legal isso, porque na verdade é um recurso aí que tá chegando, tá trazendo possibilidades diferenciadas, né? E aí eu queria ver com você se esse recurso também de legenda tem no Teams que não seja evento ao vivo e tem em outros locais que tenha vídeo, né, dentro do Office. Perfeito. Tem a legenda aqui que eu mostrei no próprio stream, né? Que a gente pode gerar pelo vídeo, que eu acho maravilhoso. Ele funciona bem. Tem a legenda que eu mostrei lá no PowerPoint, né? Então, todas as vezes que a gente for fazer a apresentação, a gente pode deixar aquilo ativado. Deixa eu mostrar aqui pelo online, ó. Então, a gente vem aqui em PowerPoint, nova apresentação, ou uma apresentação que já tenha salva, né? E aqui, ó, o segredo está em apresentação de slides. Então, tá aqui, o meu já tá sempre assim, ó, sempre usar subtítulos, né, que são legendas. Então, toda vez que eu colocar para começar a falar, ele automaticamente inicia as legendas aqui embaixo, ó. Perceberam? Tudo que eu falo, ele já transcreve. Ok? Então, tem essa forma. E tem a do Teams também, como eu falei para vocês, tá? O Teams, ele lançou esses dias mesmo a opção de adicionar legenda em português, tá? Ah, tá aqui já, ó. O recurso. Acho que abriu mais fácil aqui. Então, ó, toda vez que quiser adicionar legendas, né, ao apresentador, isso pode ser até individualmente ser feito, tá? No meu aqui, por exemplo, essa reunião não fui eu que criei, né? Mas no meu Teams aqui tá permitindo eu ativar a legenda ao vivo. Então, é só a gente vir aqui, ó, na reunião, né? Deixa eu colocar aqui. Então, vai lá nos 3 pontinhos da reunião e clica em ativar legendas ao vivo. Automaticamente vai fazer exatamente o que você falou do evento ao vivo, Ana. Ele vai começar a gerar a legenda ali automaticamente para todo mundo que estiver nos ouvindo, né, e nos assistindo. Então, na verdade, quando eu faço a solicitação de agenda, eu não tenho como configurar neste momento. Então, é quando eu entrar na reunião, eu vou lá nos 3 pontinhos e aí eu automaticamente seleciono ali a legenda, né? É isso. E essa seleção de legenda é só para quem é o organizador ou não? Qualquer um consegue fazer? Boa.
No evento ao vivo você tem que fazer antes, né? Por isso que você Sim. perguntou. No evento ao vivo você tem razão. Tem que fazer a configuração antes, porque tem um pequeno delay, né? Você fala e a pessoa que está te ouvindo só vai ver, né, ouvir depois de 20 segundos, mais ou menos. Então, a gente que configura. Nos casos de reuniões normais, como essa que a gente está fazendo agora, por exemplo, né, pelo Teams no caso, você pode, qualquer um pode ativar, certo? É só ir nos 3 pontinhos e clicar aqui em ativar legendas ao vivo e a pessoa vai ter acesso a essas legendas, tá? Então, é uma coisa que eu falo, por exemplo, no início da reunião. Ó, pessoal, quem quiser acionar as legendas, se preferir, aí eu ensino a eles e aí fica livre para caso eles queiram ativar, certo? Não depende do apresentador, não. Cada um pode ativar a sua. Beleza? Aí, outra coisa que eu ia te perguntar, com relação a essa questão de legenda ainda, não tem nenhum programa que eu consiga, da Microsoft, que eu consiga, por exemplo, pegar um vídeo que eu fiz com os meus alunos, por exemplo, e coloque legenda. Não tem, né? Esse programa de colocar legenda externa ao aplicativo. Então, o Stream, ele permite que a gente coloque legenda externa, tá? Mas qualquer vídeo, se eu pegar, por exemplo, um vídeo do YouTube, eu consigo colocar legenda, um vídeo qualquer? Ah, entendi. Nesse caso, se você baixar esse vídeo e colocar ele no Stream, consegue. Ah, então fechou, gente. Então isso já facilita muito, né? Porque, por exemplo, você, como eu, professora de química, né? A gente vai fazer aí alguma formação em que a gente queira mostrar algum vídeo de química especificamente, sei lá, falar sobre modelo atômico, alguma coisa assim. E aí, então, a gente pode baixar, colocar lá no stream e aí a gente gera a legenda. Então, isso fica bacana da gente apresentar para o aluno, né? Sim, com certeza. E como eu te mostrei ali, no Stream é o melhor para a gente fazer isso, porque ele deixa a transcrição livre para a gente corrigir, né? Porque muitos geram a legenda, como o próprio YouTube gera a legenda automaticamente, mas às vezes eles entendem o áudio errado e não tem como consertar, né? A legenda ela fica fixa. E aqui não. Se ele fez a transcrição e fez algo errado, a gente pode editar tranquilamente aquela transcrição, tá? Então é bem bacana esse recurso. E bom, nós temos ainda, pessoal, um centro de acessibilidade do Office, tá? Para vocês acessarem, caso interesse a vocês, para visualizar ainda mais recursos, ter acesso a cursos sobre as acessibilidades, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui como é que ele funciona. Beleza? Então, tá aqui, eu posso passar o link aí para o pessoal colocar no chat, se vocês se interessarem. Então, aqui, ó, é a acessibilidade, é o centro de acessibilidade do Office 365. Lembrem que, como a Ana falou, o nome agora é Microsoft 365, mas a própria Microsoft ainda usa o Office para alguns detalhes, tá? Então, nós temos aqui, ó, trabalhar com tecnologias adaptativas, né? Então, falar mais sobre leitores de tela. A gente tem o narrador, mas a gente tem outros leitores de tela aqui também, certo? Digitar o que a gente quer fazer. A maioria das ferramentas agora, né, da Microsoft, não sei se vocês notaram isso, mas a gente tem o botão aqui pesquisar, ó, lá em cima. E ele vai pesquisar exatamente tudo que tiver aqui nesse diretório. Então, mensagens, arquivos, uma lista de comando, a gente pode digitar aqui em cima e tem tudo quanto é lugar, ó. No próprio Word também tem, tá vendo? Pesquisar. Isso também é uma ferramenta de acessibilidade para facilitar. Então, você quer fazer a inserção de uma imagem, você coloca ali em cima, no pesquisar, você coloca em inserir, tá? Então, ó, tá vendo? Ele já tem aqui as ações sugeridas, então facilita demais nossa vida, tá? Então, praticamente todas têm esse mesmo recurso. Então, ó, lembrar de verificar a acessibilidade que eu mostrei para vocês, né? O verificador de acessibilidade para ter certeza que o conteúdo é acessível, tá? Então, isso funciona também lá no e-mail, né? Importantíssimo o e-mail estar acessível para todo mundo. O Office Lens, aqui fica como dica extra para vocês, tem um aplicativo no celular chamado Office Lens, que ajuda a gente a transformar o texto de uma página, né, em um conteúdo digital, tá? Então, a gente pode, é tipo um scanner, só que mais aprimorado ainda. Então, ele vai permitir que a gente tenha essa imagem, né, que a gente captura pelo celular e pode pedir para que ele leia em voz alta e tal, podemos retirar algum conteúdo de lá, então funciona bem também,
Se vocês quiserem, eu posso, como eu falei, passo o texto, o link aqui para vocês no chat. E aqui a gente ainda tem outras sugestões, né? Então, temos aqui aumento de produtividade, colaborar inclusivamente, alcançar a conformidade, né? Então, os projetos e tal, que eles já fizeram, os testes, eles colocam aqui os resultados que eles obtiveram, tá? E aqui, nós temos ainda o centro de suporte do suporte de acessibilidade. Então, aqui, ó, nesse centro de suporte de acessibilidade, muita coisa eu aprendi por aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a visão, né, como melhorar os atalhos e tal para o leitor de tela, que eu já mostrei para vocês, né, lá pelo, como é o nome disso aqui, gente? Facilidade de acesso. Então, ele vai ensinar ponto a ponto, que eu ensinei a vocês também. Temos aqui treinamentos, ó, como criar documentos acessíveis usando o Office. Então, clicando aqui, ó, obter treinamento, é tudo gratuito, tá? Então, nós temos aqui, tá vendo? Vídeo de treinamento de acessibilidade. Tem lições para Outlook, para o Word, Excel, PowerPoint. Não precisa fazer todos. A gente faz o que a gente mais utiliza. Por exemplo, eu uso muito PowerPoint e muito Word. Então, eu vou focar nesses dois, certo? Temos aqui também modelos, tá? Então, ele já deixa projetado alguns modelos para acessibilidade. Tá vendo? Então, tem modelos do Excel, tem modelos do Word, PowerPoint, já pensando na acessibilidade. Então, a gente pega o modelo e coloca o nosso conteúdo em cima dele, tá? Então, facilita bastante aí para nós. Então, aqui, ó, conteúdo acessível. Desbloqueie seu conteúdo para todos, tornar seu conteúdo acessível com verificador. Então, ele ensina a gente a usar melhor aquele botãozinho de verificador de acessibilidade que eu ensinei para vocês, tá? O foco também para melhorar, a gente sabe muito quanto os alunos têm dificuldade de concentração. Então, ele ajuda a gente aqui em ferramentas de aprendizagem, certo? E, como eu já mostrei, o Visão aqui. Então, é um recurso bem interessante para vocês pesquisarem mais, para irem além do que eu mostrei para vocês, certo? E, como dicas aqui extras, eu trouxe algumas questões que a gente pode trabalhar, tá? Para melhorar o nosso conteúdo. Eu já fiz a maioria desses cursos que eu mostrei agora na tela. Então, eu separei alguns aqui para trazer para vocês, certo? Então, vou colocar aqui, ó, dicas. Vocês podem printar aqui ou eu posso mandar o link desse conteúdo para vocês depois, tá? Então, verificar os documentos produzidos com o verificador de acessibilidade, certo? Isso facilita para garantir que o conteúdo está fácil para todo mundo entender e editar caso precise. Manter as páginas organizadas, tá? A gente vai colocar lá só realmente informações necessárias para facilitar o acompanhamento. Então, tentar deixar o texto mais enxuto possível, ok? Ao adicionar imagens, gráficos, etc., certo? Verificar o texto alternativo, justamente porque quem estiver usando um narrador, né, de tela, vai precisar desse texto, tudo bem? E se não tiver, né, for só para deixar bonito, lembrar de marcar que é uma imagem decorativa, ok? Verificar se estamos comunicando as informações de mais de uma maneira. Então, por exemplo, se a gente não usa cores, se a gente estiver usando cores, não deixar a cor ser a única forma de transformar aquilo ali, de mostrar aquilo ali. Então, às vezes a gente vai mostrar um texto onde os erros estão grifados em vermelhos. Não deixa só cor, grifa de outro jeito, coloca uma setinha dizendo que está errado. Então, tenta transmitir de várias formas para que vários alunos sejam atingidos por aquele material, certo? Essas são as minhas dicas de acessibilidade para vocês. E eu trouxe algumas outras para o nosso dia a dia mesmo, de ensino, né, remoto. A gente está aí nesse vai, não vai, alguns lugares já voltaram, né, a aula presencial, outros estão semipresenciais, enfim. Então, trouxe aqui algumas dicas também para ajudar vocês nesse processo, tá? Uma delas é usar a câmera e o áudio sempre que possível, tá? Então, use sua câmera e seu áudio. Por quê? Eu acho que vocês já notaram, quando a gente está aqui conversando um com o outro, que quanto mais a gente usa tanto o áudio quanto o visual,
ajuda a gente a se conectar com o nosso público, com o nosso aluno, tá? E se sentir mesmo ali presente, beleza? Muita gente está com dificuldade com essa mudança, povo. E claro, qualquer mudança inesperada gera uma ansiedade, gera uma dificuldade, tá? Então, tentar ao máximo se aproximar dessa forma, usando nosso rostinho, né? E a nossa voz para estarmos perto um do outro. Tentar também verbalizar o que está acontecendo na tela. Porque, como eu falei, tem alguns alunos que vão ver melhor, tem alguns alunos que vão escutar melhor, então tem alguns alunos que vão sempre acompanhar o seu mouse, então sempre tentar casar esses recursos, tá? Quanto mais informações, maior vai ser o público que a gente vai atingir. Mais informações de diversas maneiras, né? Áudio, vídeo, etc. Tá? Tentar dar um tempo de processamento. Claro que aqui na nossa formação, a gente está indo bem rápido, porque vocês vão poder reassistir no momento que vocês quiserem, beleza? E nós temos outra faixa etária também. Mas os alunos, eles têm algumas dificuldades de processamento. Dificilmente eles vão voltar para assistir uma gravação. Então, dê um tempo para que eles processem uma nova tarefa, certo? Então, vou colocar aqui, seja flexível. Dê tempo de processamento para os alunos, certo? Isso facilita para a vida deles e para a nossa também, que a gente não precisa ficar repetindo várias vezes a mesma atividade, tá? Tentar entrar em contato com eles várias vezes durante a aula. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Tem alguma dúvida? Fulano, você quer falar um pouco? Percebeu que ele está ali mais agitado? Então, tentar entrar em contato com eles, tá? Entrar em contato, justamente também para entender se o nosso conteúdo, de fato, está atingindo a todos, né? Isso, o melhor jeito de saber é perguntando, não tem jeito, tá? Outra questão é a gente tentar ter um pequeno intervalo. A gente sabe que é diferente as aulas presenciais das aulas remotas, tá? Então, um recurso que eu sempre uso é um intervalo, nem que seja de 5 minutos. Então, eu dei uma aula de 50 minutos, né? Numa aula normal, presencial, daria duas horários de 50 minutos tranquilo. Mas remoto é outra questão, povo. Então, para 5 minutinhos, pede para eles levantarem um pouco da cadeira, se espreguiçar, beber uma água. Então, dê pausas. Isso é extremamente importante para você e para ele, porque tela realmente cansa muito mais. Beleza? Tentem sempre organizar um cronograma, tá? Um cronograma. Para vocês mesmos, porque a gente sabe que parece que o tempo está mudando, está passando mais rápido, né? Tudo está muito acelerado, porque a gente está usando a internet o tempo todo, o computador o tempo todo. Então, nossa percepção de tempo, ela muda. Não tem mais o tempo de deslocamento que tinha antes. Se tem, é menor, porque a gente vai menos dias na escola. Então, tentem organizar um cronograma para que vocês se sintam ali realmente seguindo e cumprindo as metas de todo dia, tá? E, claro, garanta a acessibilidade dos materiais produzidos. Então, apliquem as regras, as dicas ali anteriores, né, as primeiras, para que vocês tenham, né, um maior engajamento dos alunos de vocês, certo? Então, acho que o que eu tinha para dizer para vocês sobre acessibilidade de forma geral era isso. Eu espero que tenha sido muito proveitoso. Tem alguma dúvida aí no chat, Ana? Na verdade, eu queria pedir para as pessoas aí, a Carol já colocou aqui, o pessoal aqui do estúdio colocou o link da pesquisa. Por favor, respondam a nossa pesquisa, coloquem aí mais algumas informações que vocês queiram, né? Algumas informações que vocês queiram para a gente trazer aqui para vocês. E não temos perguntas, então podemos encerrar. Eu agradeço demais a sua participação, Arlene, e a sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Agradeço a parceria aí, se tem Microsoft, Big Brain aí com a gente nessa empreitada. Agradeço a Carol e a Thelma que estão aqui no chat aqui comigo, o pessoal aqui da produção, os intérpretes. Obrigada a todo mundo, obrigada a vocês aí que estão junto com a gente aí nessa formação, e a gente está aí para apoiar vocês e ajudar vocês sempre, tá bom? Obrigada, viu, Arlene? Eu que agradeço mais uma vez, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Eu sempre me divirto nessas formações. Espero que tenha sido proveitoso para todos e agradecer também aos intérpretes
Eu admiro muito o trabalho de vocês e muito obrigado, pessoal, por todos estarem aqui com a gente hoje. Até a próxima. Então, para quem puder, amanhã à tarde, nós vamos estar aqui fazendo formação com vocês do Canva, tá? Então, fiquem aí, pessoal que estava pedindo bastante o Canva, amanhã às 14 estamos aqui desvendando o Canva, tá bom? E sigam aí a nossa programação lá no canal Desenvolvimento Profissional, no Centro de Mídias, vocês conseguem ver todas as nossas formações. Obrigada, gente. Boa tarde.